uma verdadeira sopa de letrinha. É CFD, é termo, é NDF. O que faz tudo isso para ajudar a gente a performar no mercado financeiro, na Bolsa de Valores? O que faz esses nomes todos? Como eles ajudam a gente a buscar rentabilizar a nossa grana? Nesse vídeo que você, antes de assistir chamada, vinheta, qualquer coisa que eu vou inventar aqui, já vai deixar teu like, já vai seguir a gente no canal, que tem muito conteúdo aqui no SST para você. Então chama qualquer coisa que tiver aqui. Não sei se tem vinheta, não sei se não tem, não sei produção se tem vinheta, talvez se não tiver, a gente vai falar agora sobre isso. Nesse vídeo eu trago o meu amigo Rodrigo Bedin da Active Trades para falar sobre um monte de sopinha de letra que confunde às vezes a gente quando chega na Bolsa de Valores. Obrigado, Bedin, por estar comigo nesse vídeo, aliás, nessa série de vídeos. Vão ter mais vídeos sobre esse assunto. Vai estar em algum lugar aqui no vídeo depois os próximos vídeos para você não deixar de assistir a série sobre termo. Vamos chamar de termo, Bedin? Sim, eu acho que é melhor. Então, termo. Vamos falar desse bicho que chama termo. Por que estou chegando na Bolsa de Valores? Por que eu vou me interessar por um produto desse? O que ele faz assim, via de regra? Olha, o termo ele se diferencia, né, de outros derivativos como opções, porque ele permite que, né, duas pessoas, vamos lá, duas partes distintas se encontrem para selar um acordo sobre uma transação onde uma vai adquirir né, um determinado ativo financeiro e a outra vai assumir a ponta contrária ali da venda durante, né, o termo que eles forem definir e com as condições que forem definidas prazo, entre eles. Mais ou menos. Exato. É um contrato de um prazo determinado entre eu e uma contraparte, onde a gente estabelece, né, as características daquele contrato. Normalmente um termo padrão, eu estou comprando, o outro está vendendo aquele ativo durante um determinado prazo, onde no final a gente encerra aquela operação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui que você falou uma palavra, derivativo, você disse, derivativo. E para quem chega na Bolsa de Valores, ouve bastante esse termo e talvez não entenda bem o que ele significa. O derivativo, ele são produtos financeiros que são criados para te dar opções, quer dizer, uma gama de oportunidades sem necessariamente você investir ou se expor no ativo principal. Mais ou menos isso, né? Exato. Quer dizer, você pode ter, talvez, a ideia de que a Apple vai subir. Mas talvez você não queira colocar todas as suas fichas, nem parte delas nessa ideia. Talvez você queira comprar um risco pequeno. Então vamos supor, vou fazer aqui um exemplo de um investidor ou de um trader que tenha 10 mil dinheiros. Pode ser 10 mil reais, pode ser 10 mil dólares. Esse investidor poderia talvez pensar assim, pô, eu gosto de Apple, Bedin, e eu tenho uma ideia de que a Apple vai subir por qualquer razão. Talvez um estudo que eu fiz, eu li um relatório, achei interessante o case da Apple, mas eu quero diversificar esse dinheiro e eu não quero comprar esse risco todo. Pô, e a Apple custa caro, custa muitos dólares. A Apple estava recentemente, talvez 90, cento e poucos dólares. Eu não lembro exatamente quanto é que estava a Apple, mas ela estava perto de 100 dólares. Então vamos imaginar um caso de 100 dólares, uma única ação da Apple. Eu imagino que com um derivativo como se fosse um termo, tá? Eu vou até escrever aqui embaixo outros nomes que eu já fiz errado aqui, eu vou escrever aqui embaixo. CFD e NDS, que você falou? NDF. Non-Deliverable Forward. E o termo? Sim. É tudo a mesma coisa. Então vamos deixar aqui bem tranquilo aqui, já explicar que isso aqui tudo se refere são maneiras diferentes de falar da mesma coisa, da né, mesma estrutura, sim. Isso é muito interessante e isso é muito importante de explicar para você que está chegando na Bolsa de Valores e está interessado em diferentes produtos, que muitas vezes
você vai ver na internet diferentes nomes e vai pensar que são coisas diferentes. Eu vou ter que aprender alguma coisa nova e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, esses 3 caras são a mesma coisa. Então, voltando para esse exemplo do investidor que não quer comprar esses $100, até porque se ele comprar esses $100, ele vai comprar uma ação. Talvez ele poderia ter uma outra ideia com esses $100. Talvez ele pudesse ter a ideia de investir $50 ou um pouco menos que isso, talvez $50, em um produto que dê para ele uma saída talvez mais rápida ou um risco menor, né, Bedin? Então, existe algo muito interessante. Eu vou até trazer um pouco para cá a tela, vou colocar aqui. Existe algo muito interessante que é vou escrever bem colorido, fracionamento. Olha só. E o que significa fracionamento, Bedinho? Eu fui escrever, olha que interessante, eu fui escrevendo grande, e aí ele foi ficando pequeno. Eu era ruim na aula de artes, não, a aula de escrita, é por isso que eu gosto de teclado, já falta um dedo. E aí eu vou, olha que porcaria. Mas tudo bem. O que fracionamento significa, Bedinho? Olha, o teu inconsciente quis dar uma ideia, ele quis mostrar que o O é uma fração do F, né? Uma boa. Bom, a grosso modo, fracionamento é a gente pegar, né, falando aqui já voltado para o termo, a gente pega um contrato padrão e a gente quebra ele em várias partes para facilitar o acesso de pessoas que não têm o capital para trabalhar com aquela, né, o contrato padrão e gostariam de comprar parcelas, né, daquele contrato padrão de um determinado ativo financeiro para poder surfar a movimentação de preço daquele ativo. Então você falou um termo interessante, um nome interessante. Você falou contrato padrão, né? Contrato padrão. Isso significa o seguinte: o termo, ele é um contrato relativo ao que ele se deriva. Então, por exemplo, é um contrato que é relacionado à Apple. Seria mais ou menos isso? Existem diferentes formas, né, de você... o termo ele é livre quando duas partes se encontram para selar um contrato, né, existe bastante flexibilidade, mas existem, obviamente, termos que são padronizados e esses sim... né, buscam trabalhar com a formatação do seu ativo subjacente. Então, se eu estou falando de um contrato a termo de Apple, né, um CFD, um NDF de Apple, eu estou falando exatamente de um derivativo que foi criado, né, pela contraparte que está te oferecendo aquela liquidez, em cima, tá, das ações da Apple. Então, trabalhando com as cotações de mercado da Apple, e repercutindo em cima daquela posição financeira que você abre num termo, tudo que vai acontecer com aquela ação. Só que, como diz até o nome americano, que eles gostam de falar, o tal do non-deliverable forward, né? O contrato futuro sem entrega. Não existe jamais a troca você não pega a custódia da Apple, nem devolve a custódia da Apple. Posso escrever um exemplo aqui? Então a gente está falando de Apple, né? A gente está falando de Apple. Eu escrevi errado, não escrevi? Não, tá ok. Nossa senhora, eu tô doido. Apple. Se eu tenho... Vamos dar um exemplo simples para o pessoal que está começando a entender. Eu tenho uma ação. Eu poderia ter, talvez, um contrato, vamos dizer, mas aí seria, por exemplo, uma corretora que iria criar um contrato para mim de Apple. E eu poderia, por exemplo, Bedinho, para eu entender e para o pessoal que está do outro lado entender, eu poderia comprar, talvez, um pedacinho desse contrato, talvez 10% desse contrato? Eu poderia fracionar ele? Sim. O legal do termo é isso, tá? Porque ele te dá a possibilidade de fracionar, assim, na maioria das plataformas assim, que oferecem esse tipo de contrato padrão de termo, até o centésimo, tá? Quer dizer, eu poderia comprar 1% de uma ação. Exato. Isso mesmo. Quer dizer, vamos dizer, então, vamos lá, para eu entender, eu tenho talvez um capital pequeno, ou eu não queira arriscar muito no começo. Eu estou começando na bolsa, eu estou querendo entender um pouco esse lance todo de decidir o que eu vou investir ou não. Eu posso pôr bem pouquinho e ter 1% de uma ação, é isso? Isso mesmo. E qual que é... eu
possibilidade de fazer isso em muitas coisas. A Apple, por exemplo, é um exemplo de algo que eu poderia tomar uma decisão como essa? Sem dúvida, esse é o lado positivo que, né, o derivativo financeiro ele traz a facilidade para você colocar à disposição de um público de varejo uma oferta bem diversificada, né? Então tu consegue dar acesso a um público obviamente que trabalha com valores menores, a negociação de ações, de ETFs, de ADRs, de índices de bolsa do mundo inteiro. Então é um lado positivo até do contrato a termo, ele conseguir ampliar, né, dos CFDs ou do NDF, chame como quiser, trazer o acesso para o varejo de ativos do mundo inteiro, com qualidade na precificação dos ativos. Então eu vou escrever aqui. Nós podemos ter ações, né? Uhum. Ações. Índices. 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 Sabe o índice futuro, o índice Bovespa que a gente vê na televisão, os índices. A gente tem moedas também. Tem moedas também. Moedas. O quanto que o euro está cotado versus o dólar. Quanto que o franco suíço está cotado versus a libra esterlina, etc, né? Moedas, ok. O que mais que a gente tem? A gente tem ETFs. ETFs, esse aqui é um assunto que depois eu quero trazer num vídeo. O que é um ETF? Pô, legal, gostei. E a minha letra maravilhosa. Aliás, eu vou contar Fica um pouquinho mais aí que tem um negócio legal que tá chegando e daqui a pouco eu vou contar. A gente tem algumas coisas que eu quero convidar você para ficar nos outros 2 vídeos, que é uma possível proteção de saldo negativo. Eu queria entender isso um pouco mais, e alavancagem, quer dizer, eu poder ter mais dinheiro do que eu tenho disponível, vamos dizer, é como se eu tivesse um empréstimo para poder ter um poder de fogo maior. Então você que está aí do outro lado, quer saber mais sobre esse termo, CFD, o que é esse produto que pode te dar a chance de começar pequeno e quando começar a ter performance e crescer, você vai assistir os outros 2 vídeos dessa série que eu fiz com o meu amigo Rodrigo Bedin. E se você quiser ter a chance de baixar essa maravilha, essa arte moderna... Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Que vai estar num museu maravilhoso, com letras assim, lindas. Eu vou inclusive deixar aqui para vocês, olha só, um coração, tá bom? Ó, garufe, aí, se você quiser baixar essas anotações aqui, é só você fazer parte, ser um membro do SST. Lá dentro vai ter uma área de download para você baixar todas as anotações de todos esses vídeos malucos e com bastante informação que eu vou gravar aqui para vocês. Sempre 3 vídeos, tem vídeo na sexta, tem vídeo no sábado, tem vídeo no domingo, então amanhã tem mais um vídeo, vou falar sobre proteção de saldo negativo com o dedinho. Então olha só, não deixa de dar o seu like, dedinho, ó, dedinho com 3 dedos, ó, para nós. Dá um like. Você não é inscrito no canal que eu tô vendo. Se inscreve no canal. Tem muito conteúdo para quem tá chegando, para quem já tá no caminho, para quem já tá na jornada há mais tempo. Tem conteúdo para você também. Então eu te vejo no próximo vídeo. Fique muito bem, grande abraço, valeu, até mais, tchau!